Nosso tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças, né, trabalhistas que tiveram nesse momento de pandemia. Deixa eu chamar a nossa convidada especial de hoje, que vai falar um pouquinho com a gente. Oi, Natália, boa Oi, noite. boa noite, tudo bem com você? Tudo bem? Como você tá? Tá me vendo? Tudo Tá me bem, vendo? bem. Tô vendo tudo tranquilo. O pessoal tá me vendo, me escutando direitinho. Perfeito. Se tiver alguma falha, alguma coisa, pessoal, ajuda aí. Fala com a gente. Ajuda, porque eu tô entrando pelo meu tablet, que meu celular não tá entrando mais na live. Não sei por quê. Eita! Cansou, é muita live, o celular cansou. Ele entrou de quarentena. É, exato. A gente ralando o celular entrando em quarentena. Eu vou deixar o filtro porque hoje minha cara não tá muito boa. Não tô muito bem, então precisamos manter o filtro aí. Então vamos começar se apresentando, né? Vamos nos apresentar um pouquinho. Chamei a Nath, que é especialista no assunto aí, atua na área de departamento pessoal. Nosso público aqui, né, sempre tem muita gente, tanto dos dois lados, né? Tanto empregados que têm essas dúvidas em relação a essas mudanças trabalhistas todas, e também os empregadores, os empresários, que também precisam aplicar e tem muita dúvida. Para quem não sabe, eu também atuo na área, então eu estou lidando de perto com essa demanda toda, com essa loucura que está sendo, todas essas mudanças aí na legislação, essas medidas provisórias. E a Nath aí atua também mais próxima ainda, mais expert ainda, tem um convívio maior ainda com isso, então por isso que eu chamei ela. Nath, se apresenta aí para a galera, por favor. Então, gente, eu sou a Natália Santos, eu sou contadora, né, de formação, e atuo na área de departamento pessoal, né? Eu sou especialista na área de departamento pessoal e consultora também na área de departamento pessoal. Então, estou atuando diariamente com esse momento, né? Além do momento da área trabalhista em si, e além de tudo, nesse momento, né, de forma mais intensa, porque a gente está lidando com isso de forma muito pesada. A gente está trabalhando muito, 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 muito mais que o normal. Muita coisa. Eu também. Posso dizer isso, que eu tô trabalhando, apesar de estar, né, trabalhando home office é muito louco, que aí todo mundo chega e pergunta, mas, pô, entende que tá trabalhando menos, pô, pelo fato de estar trabalhando home office, mas não, pra gente que trabalha nessa área, tá trabalhando o dobro, o triplo, porque a demanda no departamento pessoal aumentou. Enquanto tudo tá parando, a gente tá tendo que suprir as necessidades ali, né, do, do povo que tá parando. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre isso, né? Especificamente, assim, como tudo começou, por que que surgiram essas medidas, né? Então, conta a sua experiência aí, Nath, como começou para vocês. Começou quando o governo instituiu o estado de calamidade no Brasil, né? Estado de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro desse ano. Então, a gente vai ter praticamente o ano inteiro de estado de calamidade pública. E depois disso, começaram vários decretos das cidades, né, dos governos estaduais, de fechar os serviços não essenciais. Né? Então, aí chegou o momento que fecha os serviços não essenciais. A gente imaginou que seria por 30 dias, a princípio. Deram isso 30 dias. E o pessoal começou a dar férias, foi um momento mais leve, né? Assim, não, são 30 dias, então vamos dar as férias, pessoal, vamos colocar o pessoal de férias, e aí a gente vai vendo como é que vai ficando a situação. Eram 30 dias, começou a ser 45, né? Passou um prazo e nada melhorou, pelo contrário, a situação vai piorando. E o que é que o governo vai fazer? O governo colocou em vigor a primeira medida provisória, logo no comecinho de março, no finalzinho de março. A gente fechou por volta do dia 18, mais ou menos, e a medida provisória ela entrou logo em seguida, que foi a medida provisória 927. Entrando na medida provisória de 927,
teve diversas possibilidades, né? Quebrou muita coisa da legislação, da formalidade da legislação tradicional da CLT, e foi uma forma de ajudar tanto os trabalhadores quanto os empresários. Chegou a medida 927 que falou o seguinte: você pode adiantar férias que não tem período concessivo completo. Então, quer dizer, posso dar férias para empregado que não tem os períodos dos meses, não, ele não tem período para tirar férias, eu posso adiantar as férias desse funcionário para poder, né, passar esses 30 dias de forma mais tranquila para a empresa. Estou adiantando esse tempo para as férias. E essas férias eu posso pagar com o quinto dia útil do mês subsequente. Então, ele já deu um fôlego no fluxo de caixa do empresário, né? Em férias que normalmente a gente paga 2 dias antes do funcionário sair, o governo ele deu um prazo muito maior, ele pode pagar até o quinto dia útil do mês subsequente. Então, deu mais de 30 dias para a empresa procurar um fluxo de caixa para poder pagar esse funcionário. E o que ele ainda fez? Ele ainda separou um terço de férias. Um terço de férias poderá ser pago até o dia 20 de dezembro deste ano. Então, mais um fôlego para o fluxo de caixa. Então, ele só iria pagar os 30 dias de férias e um terço só em dezembro. Além disso, veio a antecipação de feriados, que não sejam religiosos, né? Então, tem um caráter de antecipação de feriados sem ser religiosos, para poder conceder ao funcionário. Banco de horas para pagar com 180 dias. Não, desculpa, com 2 anos ao invés de 180 dias. Então, quer dizer, estendeu muito o banco de horas para ser pago para esse funcionário. Teve também a questão de teletrabalho, né? Instituiu o teletrabalho, as pessoas poderiam trabalhar em casa. Né? E a empresa, se a pessoa não tivesse o material para trabalhar de casa, a empresa ela fazia uma concessão da instalação da empresa para ele poder levar essa instalação para casa e assim poder trabalhar. E aí não iria ter contrato rescindido, ele iria continuar trabalhando e continuar recebendo os benefícios. Então, mas também nessa medida provisória 927, chegou um artigo que ele foi bem polêmico, tanto que no outro dia o presidente revogou, que foi o artigo 18, né, que o presidente tinha falado que poderia suspender o contrato de trabalho e bastava dar um curso ao funcionário. O curso teria que ser não presencial, alguma coisa do tipo, eu não lembro exatamente como era o artigo, mas assim, foi muito polêmico. Muito. E a empresa que queria já conceder essa suspensão, porque ela não ia ter custo nenhum com o funcionário, ia suspender, ia dar um curso e pronto, acabou. Só que aí no outro dia o presidente revogou essa medida e esse artigo e não foi para frente, graças a Deus, né? Porque senão ia ser muito, muito complicado. Não tinha muito fundamento esse, né? Realmente. Não, porque como é que a pessoa ia se manter É, com o valor de um curso? Não tinha, não não faz tinha muito o que se fazer. Fora que o funcionário que ele teve que fazer a gente teve que fazer várias adaptações na vida, né? Então eu estou em casa desde março. Eu não trabalhava em casa. Eu trabalhava no escritório. Então eu não tinha uma mesa para trabalhar em casa, eu não tinha cadeira, eu não tinha local. Aí como era meio período de adaptação, eu trabalhava com uma mesa que eu tinha aqui em casa e sentada no sofá. Aí daqui a pouco começou a doer as costas, começou a doer o braço. Não, tenho que organizar aqui, porque eu não sei quanto tempo isso vai durar. Então a gente ia melhor organizar, tinha que pegar uma mesa, tinha que pegar uma cadeira, organizar todo um espaço dentro de casa. Fora que trabalhar dentro de casa é muito mais difícil. Eu não tenho filhos, mas quem tem filho, por exemplo, tem que dar uma atenção para o filho, tem que se dedicar ao trabalho. Então, teve uma mudança, né, na vida de todo mundo. Então, o empregador e o empregado, até as relações de trabalho em si, elas foram modificadas, porque teve as questões da MP que ajudaram, claro, mas a relação de cobrança de horário, de trabalho e tudo isso foi muito modificado, né? Está sendo muito, assim, tem umas dificuldades. O pessoal teve muita dificuldade no início da adaptação do teletrabalho, do trabalho remoto, porque não conseguia se concentrar, não conseguia local e tudo, mas depois de um tempo a gente começa a se adaptar mais a essa rotina, né? Tanto é que tem alguns escritórios pensando, será que vale a pena voltar
para o É escritório? Será que verdade. vale a pena? A pessoa tem uma produtividade, a pessoa está conseguindo fazer o serviço de casa. Será que vale a pena mesmo voltar lá para o escritório? Então, a gente está com tantas, assim, tantas coisas acontecendo que tudo vai ser modificado pós-pandemia, né? A gente não sabe realmente qual o cenário pós-pandemia a gente vai esperar, porque muita coisa vai mudar, muita coisa está mudando, né? Nossa, é muito louco isso, né? E ressaltando isso que você falou um pouquinho que eu achei interessante. Tipo assim, ninguém tá preparado, tudo tá muito novo para todo mundo. Então, no início, realmente é estranho. Trabalhar em casa, eu também tô desde março em casa. Então, no início era estranho. Eu, é difícil da gente. É uma questão de autodisciplina também, né? Da gente ter um autocontrole, porque não tem mais um espaço físico ali delimitando a gente. Então, a gente precisa se disciplinar mais. No meu caso, no início, foi até o contrário. Tipo assim, enquanto muita. Às vezes também vai depender do trabalho, né? Porque eu acho que o trabalho tem que ser isso, questão de metas, produtividade. A gente tem que entregar resultado. E acaba que no departamento pessoal, né? Você bem sabe, como triplicou a quantidade de trabalho, chegou a ter dia de eu ir de eu trabalhar até 9 horas da noite. Tipo assim, entendeu? Pelo fato de eu estar em casa e de eu querer entregar, né, o quanto antes o resultado que tinha que entregar, porque a demanda estava muito alta. Então entra essa questão da disciplina também, do horário bagunçado, até a gente se estabelecer, a gente entender como é que tudo funciona para conseguir organizar nosso horário em casa também, leva um tempinho aí. Mas nada que não se possa resolver. Também estou vendo muita gente falando sobre isso, né? A questão da, tipo assim, vendo que está fluindo o trabalho em casa em muitas situações e repensando a possibilidade de, mesmo pós-quarentena, continuar dessa forma, porque eu continuo acreditando assim muito no trabalho como entrega de resultado. Para mim é o que mais Sim, importa, entregar o resultado. A gente, por exemplo, a gente tem um compromisso aqui de entregar as solicitações dos clientes, entregar folha de pagamento, tudo no departamento pessoal tem prazo. Então, se a gente está, independente de como a gente faz o nosso horário, mas se a gente está entregando ali, eu acho que é isso que importa. E uma outra coisa verdade. também que eu queria pontuar que você mencionou, né, quando, um pouquinho antes de entrar essas medidas, no início eu via muito conflito, eu acho importante ressaltar isso, porque ficou meio que um conflito, tipo assim, tá beneficiando empregador ou tá beneficiando empregado. Então ficou muito essa guerrinha assim. Eu vi isso nitidamente. E para quem não conseguiu ainda entender isso, a gente está tentando beneficiar, o governo está tentando beneficiar todo mundo, porque não, tá todo mundo prejudicado na situação. Eu Sim, tento sempre olhar a situação dos dois ângulos, sabe? Porque de um lado eu posso estar como empregada, mas eu também posso estar como empregador, eu posso ter uma visão do empregador, uma visão mais macro, né? Entender como é que está acontecendo as coisas. Porque da mesma forma que eu não quero, como empregada, ser prejudicada financeiramente, né? Mas eu preciso entender o cenário, preciso entender que a empresa está com a dificuldade da demanda também, de serviços e tudo mais, e que é importante ter esse equilíbrio e as medidas entram para isso, não é para defender um, não é para defender o outro, que eu vi muito isso, então é para ter esse equilíbrio aí e realmente manter, né, o e emprego. assim, tenho aquela noção de que sem a empresa eu não vou ter o emprego. Sim. Né? Então, tem que entrar num consenso, empregado e empregadores, um precisa do outro. Uhum. Logo, os dois têm que entrar num consenso. Se a empresa não tem dinheiro agora, vamos ver como é que a gente vai resolver e tudo. Tem que entrar num consenso, tem que ser bom para os dois lados. Exato. Porque a situação está complicada para os dois lados, né? Se a empresa ela não faturar, se a empresa ela não vender, o empregado ele também não vai ter mais trabalho. Então, a gente tem que ter uma relação aí de sensibilidade, É, empatia. Eu falei muito no começo isso de empatia, né? Tem muita empatia de um com o outro para poder as coisas caminharem de forma melhor, até para todo mundo passar junto nisso, né? Não ficar nem você depois pós-pandemia ficar desempregado, porque a empresa vai fechar. com certeza. Então tem que ter muita empatia dos dois ângulos. E eu não sei se aconteceu aí, mas aí já vou puxar para a MP 936, que ela saiu dia 1º de abril, né? Finalzinho de março foi essa enxurrada de férias, que o pessoal ficou louco, enfim, que fechou a empresa.
E no início de abril saiu a 936, que ela falou que é a redução e a suspensão de contrato, que foi enxurradas de suspensões e de reduções. Nossa, a gente no departamento pessoal, minha gente, era estudando de madrugada, porque as MPs elas saem à Uhum. meia-noite. Então Foi uma loucura. a gente tinha que estudar de madrugada. E porque 8 horas da manhã, não, 5 horas da manhã é o primeiro telejornal, que aí ele começa a sair as informações, 8 horas, o cliente ele liga para você querendo que você aplique aquilo que ele viu no jornal, porque o que está no jornal é lei. Então, se está no jornal, tem que acontecer. Muitas vezes a gente sabe que não é assim, né? Não é tão simples e não é tão fácil assim. É verdade. Aí, a medida, às vezes, a gente não sabe como executá-las. Então, a gente precisa de mais instruções. A gente precisa que saia uma instrução normativa, a gente precisa que saia uma portaria que instrua a gente como vai executar essas medidas. E o que acontece? A gente estava estudando, né, falando sobre horário de trabalho e home office. No departamento pessoal, a gente estava estudando de madrugada para poder entregar as medidas no outro dia de manhã. De manhã, a gente começava, passava o dia inteiro falando com o cliente, explicando as medidas, explicando o que estava acontecendo, qual era a melhor forma para a gente poder tomar uma decisão e fazer esses acordos. E ainda tinha que executar. Tá. Porque a gente, além de dar a sugestão, né, para a tomada de decisão do empregador, a gente tinha que executar. Ainda tem esse tempo de execução. Então, a gente tinha que se atualizar em tempo recorde, tinha que ajudar os empresários, tinha que fazer essa execução. Ainda teve vários problemas, porque a insegurança jurídica de uma MP é muito grande, porque com ela a gente tem que esperar várias posições de juristas para ver o que é que está certo, o que é inconstitucional, o que é que não é, para poder a gente dar. Só que o empresário ele não quer saber isso, ele quer que a gente faça. Acontece que no meio dessas suspensões aí faz aquela história. Precisa de acordo com o sindicato. Não precisa de acordo com o sindicato. Lewandowski foi, não, olha, precisa que o sindicato se manifeste. E aí, o que a gente vai fazer? O sindicato começou a cobrar absurdos para colocar essa medida provisória para funcionar. Só que algumas empresas já tinham dado suspensão, não queria É saber. verdade. Não queria saber, já tinha dado suspensão, você que se virasse aí com o sindicato que fosse resolver. Então, tipo, pra gente, a gente ficou numa situação muito delicada. O psicológico de quem trabalha no departamento pessoal esse tempo foi muito abalado, foi muito agitado. Ah, é Porque muito bom conversar com quem entende, com quem me entende, sabe? foi muito abalado, porque a gente teve enxurrada de informações, enxurrada de execuções, enxurrada de problemas para ser resolvido. Mas aí a gente vai e sai, teve a votação do STF, aí não, a gente só precisa comunicar, não precisa pagar nada, não precisa esperar aval, enfim, tudo certo. Aí envia para o empregador web, o que acontece com o empregador web? Não deu chance para erro. A gente não teve chance de errar no empregador web. Ai, meu Deus, meu gato passou aqui. A gente não teve chance de errar no empregador web. O empregador web, o que acontecia? A gente mandava por arquivo, se a gente mandasse através do sistema, porque o sistema também teve que se atualizar em tempo recorde. Alguns sistemas tiveram essa atualização, outros sistemas não. E pega o sistema, manda por arquivo as informações para redução e suspensão do contrato de trabalho. Dava erro no arquivo, a gente não sabia qual era o erro, não sabia como modificar e não sabia o que fazer. Não tinha resposta do MTE, não tinha resposta da Previdência. E agora a gente está na mão de quem? Aí o que a gente vai fazer? Fazer de forma manual. Escreve de forma manual, faz lá a redução e suspensão de forma manual, digita tudo o que estava acontecendo. Acontece que, devido a toda essa pressão que a gente estava vivendo, todo esse momento que estava vivendo, na hora de digitar, acontece erros. Teve gente que errou data de admissão, teve gente que errou data de aniversário, teve gente que errou data de número de PIS. E o sistema não deu chance para erro, como eu falei. Então, o que acontecia? A pessoa não recebia o benefício emergencial, e a gente não conseguia alterar, a gente não podia excluir, a gente não podia mandar outra por cima. Então, acontece que a gente teve que esperar sair uma atualização.
Saiu uma atualização, Thaís, você sabe? É 1 mês e 20 dias depois de Olha iniciado. só que absurdo. Mas sabe o que eu tava vendo, Nath? O que acontece? Como se iniciou lá atrás, né, as suspensões, agora que começou a completar 1 mês e que é o prazo da galera começar a receber, certo? Aí que inclusive começou os problemas, os pepinos, porque no início foi aquela enxurrada de solicitação de pedido de suspensão, de pedido de redução de carga horária, foi muito um boom, assim. Mas foi a primeira etapa, né? Então, depois de 30 dias, vem a segunda etapa, que era aquele momento do recebimento. Aí depois foi uma outra enxurrada. Eu também recebi uma enxurrada de gente falando que não estava recebendo o benefício, que não tinha entrado, tinha dado erro na conta. Muita gente deu erro na conta. Alguns tinham conta, foi cadastrado conta, mas deu erro. Então, realmente, o sistema apresentou muitos erros. E começou tudo assim, depois dos 30 dias também cair. Exatamente. E assim, além da gente ter que dar conta de fazer, a gente tinha que descobrir onde é que estava esse dinheiro, né? A gente, depois de tudo, ainda virou investigadores. Porque a gente tinha que descobrir onde estava esse dinheiro, porque o funcionário ele não quer saber. Ele dizia logo que você estava segurando o dinheiro dele, que você que estava fazendo isso e aquilo outro, quando a gente sabe que não depende da gente. É É um verdade. sistema do governo e a gente não tem. A gente tem que ligar para a Caixa, ligar para o Banco do Brasil, procurar se tinha caído. Às vezes tinha caído numa conta que ele nem tinha mais acesso, que fazia anos que ele não usava e esse dinheiro caiu lá. E foi bem complicado, está sendo um momento bem difícil ainda, né? Sendo um momento muito delicado, com muitas informações, e a gente tem que ter, além de tudo, muito controle. O que acontece? Porque, como aconteceu de pessoas terem férias, né, antecipadas, então, o período concessivo delas, o período aquisitivo delas, né, entraram agora antes, elas tiraram férias antes de terem o período aquisitivo completo. 1/3 ainda não foi pago. Teve empresas que vão parcelar FGTS, que ainda não paga FGTS desde março. Tem empresas que não estão pagando o Simples Nacional, também vão parcelar, vão esperar pagar lá em outubro. Tem empresas que não estão pagando a parte patronal do INSS, que vai deixar para pagar depois. E a gente ainda tem que fazer um controle paralelo disso tudo, porque o Exato. sistema não vai fazer controle disso Uhum. tudo. A gente tem que fazer um controle paralelo disso do que está acontecendo. Então, digamos que chega em setembro, outubro, vá lá para pagar isso tudo, a gente tem que estar com essas informações na ponta da língua. Quem fez, quem não fez, o que foi que aconteceu, o que deixou de Aquele acontecer. monte de 1/3 para frente, né, Nath? Como é que vai ficar isso? Desespero. Exatamente. Então a gente tem que estar isso. Eu falo muito que no departamento pessoal não basta a gente executar, a gente tem que executar e provar que executou correto. A gente tem que deixar lá a prova do ladinho que foi feito de forma correta. Né? Porque eu já disse muito que daqui a 5 anos todo mundo vai lembrar do coronavírus, todo mundo vai lembrar da pandemia, mas não vai lembrar do que aconteceu com o trabalhador. Ninguém vai lembrar. Verdade. Então a gente tem que deixar isso tudo muito, muito seguradinho, todas as informações, tudo juntinhas, porque isso eu estou falando de informação tanto para o empregado quanto para o empregador. O empregador ter essas informações bem amarradas, guardadinhas para 5 anos. Isso, a Receita Federal dá uma de esquecida e ir atrás dele, ele ter como provar. Uhum. Ou se o empregado fizer uma reclamatória trabalhista, o empregado achar que foi lesado também, a gente também tem as informações para entregar para eles. Então, assim, o trabalho da gente está sendo muito, muito dedicado. Ontem eu tive uma live com um empresário contábil no Paraná. Ele é empresário há 17 anos no ramo de contabilidade. E o seguinte, Ezra, sabe o que ele tinha me dito? Que aí eu falei para ele perguntou, né, para a área da gente, se foi importante tudo. Aí disse, foi muito importante, sabe por quê? Porque a gente começou a ser valorizado. O departamento pessoal, ele era aquele setor que o pessoal só ia quando ia admitir ou demitir ou dar férias. Ou calcular uma folha de pagamento, se viesse errada. Se É viesse errada a folha de pagamento a menos, ele ia lá. Se não, ele ficava calado. Então, ele era aquele departamento esquecido. Então, ele não tinha importância na tomada de decisão de uma empresa, ele não tinha importância na hora de executar a empresa, ninguém olhava turnover, ninguém olhava admissão e rescisão, o preço de um funcionário está dentro de uma empresa, ninguém olhava isso. E com o departamento pessoal agora, na pandemia, que ele se mostrou presente, ativo e do corpo da frente do escritório contábil,
Verdade. Porque todas as outras obrigações foram adiadas. A RAIS não foi adiada, a gente teve que entregar a RAIS ainda no meio disso tudo, né? Então, todas as outras obrigações de Simples Nacional, a FD-REINF foi adiada, a FD Contribuições, as obrigações contábeis todas foram adiadas, fiscais, mas as do departamento O pessoal DP não não foram adiadas. parou. É, Nada, nada foi adiado, não. Então a gente teve que mostrar a importância. Eu disse, olha, é o momento da gente enxergar a coisa boa, mostrar a sua importância lá do seu departamento pessoal. Tanto para o empresário, para você mostrar o valor que você tem, quanto para o dono do escritório. Aí foi isso que ele disse. Ele disse, Natália, eu nunca tinha dado importância ao departamento pessoal. Depois disso, eu tô vendo o quanto o departamento pessoal é importante. Esse caramba, ele é 17 anos empreendedor contábil. E ele falou isso ontem. é Então, absurdo. é, E eu vejo muita então, gente falar isso, que não então a gente, valoriza. eu falo muito, se a valorização quem dá é o funcionário, é quem está atuando lá no departamento pessoal. Se eu faço um serviço meia boca, faço lá o feijão com arroz e mais ou menos, né? Não entrego nada de valor, ninguém vai me valorizar. Quando a gente entrega algo de valor, algo grandioso, mais do que ele precisa, mais do que ele quer, aí sim a gente é reconhecido e a gente é valorizado. Eu falo muito isso, pessoal. Não adianta a gente reclamar que não é valorizado, que não ganha dinheiro, que. Mostra o que é que você entrega demais. Qual o seu valor? O que é que você entrega mais para o seu cliente? O que é que você mostra a ele que você é, que você pode entregar a ele, que vai ajudar? Porque o empregador ele quer ou reduzir custo, né? Ou reduzir custo, economizar nos impostos, ou economizar de alguma forma. O que é que você pode entregar para ele que ele não, que ele vai ter uma economia que vai ajudar? Tocou no bolso, minha filha, tocou em todo quanto mais importante, né? É verdade. Então, o que é que a gente pode fazer para ajudar ele de alguma forma? Então, quando a gente consegue entregar isso de valor, realmente valorizando a profissão, aí a gente é valorizado. A gente vê, ele vê a gente como essencial e não como um dinheiro gasto, assim, sem. Eu vou pagar ali o pessoal do departamento pessoal, vou pagar ali a contabilidade. Não, mas quando você dá realmente o valor, ele vai pagar com gosto, mas vai ver que você é essencial de verdade para a empresa dele. É verdade, mostrar o valor que tem, né? Porque é um departamento que requer muita dedicação. E eu também sempre fiquei muito indignada com a pouca valorização do departamento pessoal, porque lá é onde tudo acontece, é onde as pessoas colocam a mão na massa, onde a gente tem que sempre estar se atualizando com a legislação trabalhista, né? Então é uma coisa assim, sempre saindo atualização de lei, a gente tem que estar sempre acompanhando e tem que estar executando, igual você falou, tanto que no início, assim, quando aconteceu isso tudo, eu dei uma leve surtada também, justamente por conta disso, porque o cliente não quer saber, ele quer saber da informação e, tipo assim, se a notícia saiu hoje de manhã, eles já querem saber para ontem da nossa parte, né? É realmente uma loucura. Mas, no final das contas, é prazeroso quando a gente gosta, né, do que faz. E eu curto muito, apesar de hoje estar migrando para a área financeira aí, mas é uma 10 anos, gente, no departamento pessoal, né? Não é pouca coisa. Eu sempre gostei desse lado, assim, da legislação trabalhista. Então, antes da gente continuar aqui, Nath, eu acho interessante, quem tiver aí, só para a gente ter uma noção para quem que a gente está falando, vai falando aí em que lado você está. Se você está aqui como empresário, se você está como empregado ou se você está como funcionário do departamento pessoal, né? Mais especificamente. Se você atua no departamento pessoal, compartilha aí com a gente, só para a gente saber um pouquinho de vocês. E então, vamos continuar. Uma das coisas, Nath, que eu vi também, buscando, né, dúvidas de outras pessoas e tal, eu queria saber sobre esse Covid, se a pessoa, o funcionário, ele foi diagnosticado com isso. Isso pode ser considerado acidente de trabalho para ter afastamento? Como é que funciona? Eu Então, já vi vamos lá. gente ter dúvidas sobre Estou isso. vendo aqui que tem uns empregados, departamento pessoal, empregador. Então, então, estamos falando de todo mundo Para aqui. todo mundo. Ah, isso aí, legal. Isso aí, gente, continua deixando Então, aí o que vocês são, ó, empresário, empregado, departamento pessoal, contadora, legal. o Covid, né, o Covid-19, os primeiros 15 dias, tá, a gente consegue compensar isso na GPS. Então, vamos lá. Os primeiros 15 dias que normalmente de atestado,
né? Quando a pessoa entrega um atestado na empresa, os primeiros 15 dias é a empresa que paga. Mas se ele foi diagnosticado com Covid-19, quem vai pagar esses 15 dias é o governo. De que forma? A gente compensa esse valor, abate esse valor no INSS que seria pago ao governo. Lá feito a gente faz com o salário família, né? A gente diminui aquele valor e ele já não paga. Porém, o STF, ele decidiu que sim, o Covid-19 para os trabalhadores essenciais, ele é uma doença ocupacional, que é também uma doença de acidente, tipo de acidente de trabalho. A gente tem que realizar CAT. O trabalhador, ele tem um benefício, né, do auxílio-doença e tem também uma estabilidade. Então, tem muito cuidado, porque não tem como provar que o trabalhador ele pegou na empresa, ele pegou no trajeto. Isso não tem como provar. Que tem muito cuidado com a saúde, né? E com a higienização do trabalhador. Então, fazer com que ele use máscara dentro da empresa, use o álcool em gel, lave sempre as mãos, troque a roupa quando chega na empresa ou quando chega em casa. Ter os cuidados básicos para não pegar a doença. Porque se ele pegando, né? A gente não tem como provar se foi no trajeto ou dentro da empresa. É uma doença ocupacional, e sim, ele tem estabilidade, ele vai ter auxílio-doença, vai ter que fazer CAT. O CAT pode aumentar o FAP da empresa. O FAP é o fator de acidente previdenciário, gente. É exatamente sobre acidente de trabalho. Aumentando o seu FAP, você vai pagar mais INSS. Então, quer dizer, para a empresa vai ser um prejuízo. Porque ela vai ter que manter esse funcionário por um tempo, porque ele vai ganhar estabilidade. Né? E fora que o FAP dela pode ser aumentado, o INSS dela pode ir lá para cima por causa do Covid-19. Interessante. Esse é um caso que nem eu tinha lido sobre, não, mas pesquisando um pouquinho eu vi que tinha uma galera com essa dúvida e eu mesmo fiquei, nossa, realmente pode ser, então, considerado acidente de trabalho. Eu pesquisei mais sobre. É um ponto interessante que muita gente não sabe. Então, Essa medida saiu na 927, né? E ela foi votada agora, ou foi no comecinho de maio, final de abril, pelo STF, e eles decidiram que sim, que ela é uma doença ocupacional. Só que a gente não tem como. Antes, né, acidente de trajeto, a gente teve a MP 905/2019, que também caiu agora, que acidente de trajeto ele não era mais acidente de trabalho. Só que como ela caiu, ela voltou para ser acidente de trabalho, né? Porque também eu também não concordei muito na época, não, quando isso saiu, não. Porque, né, trajeto, acho que Exatamente. teria que considerar assim. Olha aí, tá dizendo aqui que não sabia. A Jaciara, ela falou que não sabia também, não. Pois é. Isso é uma coisa que muita gente não sabia. Pois é, e eu falei muito isso para as pessoas. Se puder fazer home office, faça home office. Mas né? o motivo. Porque você vai minimizar, né, que seu funcionário ele adoeça. Então, é verdade. Vai ajudar. Mas o motivo aí para o home office, né, que facilita, diminui aí para todo mundo essa possibilidade, né? Uma coisa que eu ia até também comentar, que eu percebi muito, né, no processo, que você mencionou, que na hora eu não quis te cortar, mas você falou sobre a prorrogação de alguns tributos, por exemplo. E, por exemplo, lá no escritório, né, que eu trabalho, tem muitas empresas do Simples, e todo mundo estava querendo prorrogar o INSS, por exemplo. E não é possível, né? Então volta um pouquinho e fala um pouquinho mais sobre para a galera entender, porque realmente muita gente ficou com dúvida nisso. Estava todo mundo querendo prorrogar o INSS. E a galera do Simples não tem como, né? Não, é a empresa do Simples só do anexo 4 que ela paga em INSS patronal por fora, né? As outras empresas do Simples, anexo 1, 2, 3, 5 e 6, eles pagam o INSS por dentro, o patronal, né, a parte patronal, por dentro do Simples Nacional. Então, ele não paga por dentro da folha do INSS, que é um encargo muito pesado, gente. Ele é 20% em cima da sua folha, fora o rato ajustado, então ele é muito alto, e fora terceiros. E então,
essa parte que foi adiada. Ele não é que ele não vai pagar, ele não vai pagar hoje, mas ele vai pagar em outubro. Então, quando ele estiver lá em outubro, ele vai pagar a guia do mês, mais o patronal de agora. Então, quer dizer, se ele iria pagar 10 mil reais, 5 mil, vamos botar assim, 2 mil de patronal, que é 20%, então ele vai pagar 10 mais os dois, ele vai pagar 12 mil reais. Então, não é que ele teve benefício, teve desconto, não. Ele foi adiado, aquele foi adiado. Então, ele vai pagar no momento, vai pagar em outubro, vai ser muito, muito pesado. É verdade. E até trazendo um pouco para o nicho de finanças, né? Que a gente aborda aqui na página, entra a questão também do planejamento financeiro da empresa aí e da questão de ter uma reserva também para momentos, por exemplo, momentos como esse a gente nunca espera. Mas pensa, que nem a Natália falou aí, os tributos, eles não foram cancelados, eles foram adiados. Então, de qualquer forma, você vai pagar lá na frente. Se você está com um bom planejamento financeiro aí, está bem estruturado o seu plano, você tem uma reserva, né? De repente, em momentos como esse, você consegue já entrar com a sua reserva e não precisar adiar esses encargos que você vai ter que pagar lá na frente, que vai acabar acumulando, criando uma bola de neve. Tanto que eu, inclusive, falei para sempre deixava isso bem claro. Ó, gente, vocês estão adiando, mas vai pagar lá na frente. Sendo possível pagar agora, paga agora. Porque... exatamente. Estou falando com alguns empresários, por exemplo, que estão funcionando, que são serviços essenciais, que está tendo caixa. Não, você tem condições de pagar agora? Então pague agora, porque você vai ter que pagar em algum momento. Então é melhor você pagar agora, já que você tem esse dinheiro, do que deixar para pagar depois e você ficar lá na frente com uma dívida muito maior, né? Porque vai aumentar. Não tem como. Você tem. É 20%, gente. 20% é muita coisa. Né? É um dinheiro muito alto para você adiar. Fora que agora a gente teve a redução do Sistema S, né? 50% durante 3 meses, então já ajuda isso. E terceiros, ele foi praticamente reduzido em 50%. Já dá um fôlego, não é muito, mas já dá um fôlego. Porque, assim, quem paga INSS, quem é do lucro presumido, lucro real e Simples Nacional, anexo 4, eles pagam por fora, tá, gente? O INSS contado do funcionário, ok. Só que em cima da folha de pagamento, ele paga 20% de INSS. Então, quer dizer, desconta do funcionário 8%, que já é pago, mas tem 20% que o empresário paga, mas geralmente é 5,8% de terceiros, mais o RAT e FAP ajustado, que digamos que o RAT seja 1 e o FAP 2, vai ficar 2%. Então, mais 2% de RAT e FAP ajustado. Então, quer dizer, é muito pesado essa parte do INSS. É muito grande. Então, por isso que eles querem tentar dar um fôlego, mas não sei se vale a pena, só se a pessoa realmente não tiver caixa. Mas se tiver, eu acho mais interessante pagar logo. Eu também. Super concordo da pessoa ter um caixa e pagar logo. Umas dúvidas aqui. Acho que é Tailã o nome dela, né? Falando desse negócio da doença, né? Ser considerado como doença. Acho que nem todos estão considerando como doença ocupacional. Não tá, mas aí o empregado pode recorrer, porque ele vai ter que entrar no INSS, porque Covid com certeza é mais de 14 dias. As pessoas que estiveram aqui próximo a mim foram mais de 20 dias de atestado, então ele vai ter que entrar no INSS. A partir do momento que ele entra com o INSS com o atestado de Covid, ele já vai lá para a doença ocupacional. Entendeu? Pois é. Enfim, já é automático. Então, esclarecendo isso daí, é isso. Esclarecendo também a questão, então, da guia, para quem ainda estava com dúvida, principalmente a galera do Simples Nacional. O Simples Nacional está recolhendo o que já foi descontado do funcionário, então você só está repassando. Então tem que pagar, não muda nada. Mas o que então que a gente podia abordar? Eu acho que isso eu coloquei. FGTS, deixa eu falar do FGTS, então, que o FGTS é 3 meses, né? Que a gente vai poder parcelar em até 6 vezes. Muita gente está fazendo isso. E sem juros e sem multa. Então, o FGTS eu acho que pode ser uma posição legal, já que você vai poder parcelar em 6 vezes e sem juros e sem multa. Agora, o problema é, quero demitir um funcionário que está ali, eu vou ter que adiantar as 6 parcelas.
Então tem que ser muito bem planejado. Eu falei, o departamento pessoal ele tem que ser usado de forma estratégica. Uhum. Nesse momento, sempre. Então, vamos pegar, eu vou parcelar por 6 meses. Porém, eu vou ter que passar 6 meses sem demitir ninguém, porque senão eu vou ter que adiantar os 6 meses para poder fazer a demissão. Então, não sei se vale a pena se você está pensando em demitir. É verdade. E muita gente, né, tá pensando em demitir, de fato. Então tem que ter, que nem a Nath falou, planejamento. Tem que ter planejamento para fazer as coisas da melhor forma, usar da melhor forma. Sem falar que muitos funcionários não querem ir para o INSS, isso daí, infelizmente, não é muito questionável, né? Tipo, se o funcionário tem que ir, ele tem que ir. Tem realmente muito funcionário que não Porque quer ir, mas assim, isso daí não tem o que questionar. por exemplo, se ele tem 25 dias de atestado, ele só vai receber 15 pela empresa. É, E o resto ele vai ficar sem receber, pois é, isso daí é para ele, o não benefício para ele mesmo. Então, é para ele mesmo. é Só se verdade. ele quiser ficar sem receber de verdade. Aí é com ele. Agora, lembrando que depois que ele não deu a entrada, para ele dar a entrada, depois assim, fica muito mais difícil. Porque agora a gente consegue dar entrada online e é muito, muito mais rápido. Pois é, Aí, agora está bem mais facilitado. Então, aqui, resumidamente, as maiores dificuldades, então, só para a gente frisar aqui, pelo menos as maiores dificuldades que eu observei, tanto de funcionários como dos empregadores também. Vou começar pelos empregadores, então. O que eu mais observei no início, né, no início de tudo, foi aquele desespero geral. Então, a maior dificuldade deles foi de saber a decisão, né? Qual decisão tomar, porque por mais que a gente esteja ali como suporte para ajudar eles, né, na tomada de decisão, quem tinha que tomar essa decisão era eles. Então, tanto que no início, antes mesmo de sair a MP, tinha um monte de empresários já desesperados querendo dar férias coletivas e assim, né? Quem entende um pouco da legislação trabalhista, não é possível dar férias coletivas assim, de uma hora para outra. Férias normais tem que ser notificada com 30 dias de antecedência, pelo menos. Então, como foi tudo assim, um boom de uma hora para outra, estava todo mundo desesperado, querendo dar férias para todo mundo, querendo dar férias coletivas. Então, foi realmente uma loucura. No início, foi essa dificuldade dos empresários se decidirem o que eles iriam querer fazer. Depois, quando foi começando a surgir as medidas, né? Primeira medida 927, então eles começaram a também ficar indecisos. Acho que a maioria, não sei, né? Pelo menos lá comigo, a maioria já aproveitou essa questão da antecipação de férias e já colocou todo mundo de férias. Foi o que mais aconteceu. Tiveram outras poucas solicitações ao banco de horas, eu acho que ninguém, lá pelo menos também comigo, não ninguém. tive banco de hora. Eu acho que ninguém. Antecipação do feriado. A do feriado também não. Então foi muito mesmo a questão da antecipação de férias e do teletrabalho, né? Muitos também adotaram isso, ficaram assim. Aí depois que mais ou menos foi o tempo em que passou, né? A galera estava de férias ali, cumprindo as férias, que era da primeira medida, foi quando saiu a segunda medida provisória, que liberando a suspensão. Então, eles começaram já a adotar isso, a questão da suspensão. Os maiores problemas que eu vejo por parte dos empregados é de entender certas coisas, certas medidas. Eles pensam que as medidas estão sendo dadas para beneficiar os empresários, os Empregado. empregadores. E não está beneficiando nada eles. Por exemplo, em relação a férias. Quando fala que as férias pode ser paga até o quinto dia útil do mês seguinte, então os funcionários já começam. Eu vi muita gente assim, já revoltado, porque, mas isso é para beneficiar, vou ficar um mês sem receber, para beneficiar a empresa. Então, igual a Natália falou, já vou reforçar aqui, isso é uma questão nesse momento de ter um bom senso, né, empatia mesmo, e entender que a situação está delicada para todo mundo. Então, da mesma forma que tá os funcionários, né? Eu sempre tento olhar para os dois cenários, nunca um só isoladamente, né? Então, o Só te funcionário. interromper rapidinho. Uhum. Seria a mesma coisa que ele fosse receber o salário, ele não ia receber no quinto dia útil? Então vai Isso. ser da mesma forma. Não mudou muita coisa, porque ele iria receber o salário no quinto dia útil. Então ele não vai trabalhar, ele vai receber as férias no quinto dia útil. Exato, exatamente. Ele não vai deixar de receber. Então, são medidas aí que entraram para
para baixar a poeira um pouco, né? Porque são estabelecimentos fechados, tudo fechado, os empresários sem saber o que fazer, com o faturamento caindo. A gente precisa, de fato, acho que a palavra-chave nesse momento é empatia. Eu preciso entender, nossa, olha como é que está o cenário. Então, se eu não sou empresário, eu tento enxergar como empresário está vivendo nesse contexto também. Imagina, você tem lá uma loja, comércio que foi o mais afetado de tudo. Imagina todas as lojas fechando, seu faturamento despencando. Então, assim, para você manter o caixa para poder pagar funcionário, mercadoria, todas as despesas que já possuem, tributação. Então, realmente é uma situação muito complicada para os empresários. Não vamos também diminuir a dor dos empregados. Então, cada um, né, tem o seu lado negativo, os seus problemas, mas é questão de entender mesmo. Tipo assim, que não é as medidas estão privilegiando somente os empregadores. Não, está tentando amenizar a situação e privilegiando todo mundo. Tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Porque pensa, se o governo não entra com essas medidas, a primeira medida de todo mundo, dos empresários ia ser o quê? Demissão em massa, porque eles não iam ter condição nenhuma de manter os funcionários na situação que está. Então, provavelmente ia ter muito desemprego em massa. Então, vamos tentar olhar por esse lado. Além de demissão, como ele não ia ter dinheiro para pagar fins rescisórios, ele ia dizer, vai para a justiça, ia pagar parcelado, ia ser aquele boom de coisas da justiça, então não ia ser nada muito legal para ninguém. Foi quando uma amiga minha chegou para mim e disse, poxa, meu contrato vai ser suspenso. Graças a Deus, antes seu contrato suspenso do que você com a carta de rescisão. Exato, perfeito. É isso que eu enxergo também, dessa forma que eu enxergo. Não tem muito o que fazer, gente. É o que a situação está pedindo, né? E eu acho que as medidas foram bem sensatas, estão cumprindo, né, com as nossas necessidades, atendendo as necessidades no momento. E vamos aí pedir a Deus para esse momento passar o mais rápido possível, né? Logo, porque tá demorando demais. A gente também tem que conscientizar as pessoas, né? O brasileiro, acho que o Brasil é o lugar que mais está demorando esse período de quarentena, porque também as pessoas não respeitam o período de quarentena. As pessoas vão pra rua, as pessoas vão passear, tem gente que tá achando que tá de férias, então a gente tem que ter muito bom senso para que isso acabe logo. Não precisa da ajuda de todo mundo, né? É verdade, é verdade. Então que a gente deixa também, né? Aproveite o momento para deixar isso como mensagem também, gente. Porque, assim, é uma situação complicada, até fugindo agora da parte um pouco, né, trabalhista que a gente está falando aqui, mas todo mundo quer que essa fase passe logo. A gente está querendo desesperadamente que essa fase passe, mas todo mundo precisa entender que isso a gente não é somente um pesadelo, é vida real, tá acontecendo de verdade, porque parece que para muita gente ainda não caiu a ficha, sabe? E a galera tá levando a vida, tá saindo, tá. Mas, gente, não, isso é vida real, né? A gente precisa se conscientizar para poder isso passar o mais depressa possível. E que nem a Natália falou que tá demorando demais para passar nos outros países. Que nem. Eu lembro quando estavam falando na Itália, né? O caso na Itália que chegou naquele pico. E ainda assim, olha como tá sendo a recuperação deles. Né? Uma coisa assim que ninguém nem esperava. Uma amiga minha também que mora na Irlanda, ela falou isso. Ela falou, não, porque aqui foi muito rígido. E, tipo, não chegou a se alastrar com tanta força o vírus por conta das prevenções. Tem países que as pessoas, antes do governo decretar, né, estado de quarentena, alguma coisa, eles já ficaram dentro de casa, já começaram a obedecer porque estão acostumados na disciplina. O brasileiro, ele é meio complicado nessa história. É verdade. Calma aí, deixa eu ver se alguém tem dúvida pra gente encerrar. Já estamos encerrando. Tem uma questão. Esse negócio do INSS, suspensão do contrato. Não, a suspensão do contrato de trabalho, a perda para o funcionário é maior do que a redução da jornada de trabalho. É porque, assim, na suspensão teve o cálculo, assim, e de acordo com o seguro-desemprego, né? Dependendo do valor que ele recebia, realmente teve uma redução salarial. Porém, ele tem
O dinheiro hoje é para se manter, né? É para ter comida em casa e ter um mantimento. O dinheiro hoje não é para a gente estar passeando, luxando, viajando, tirando férias. Eu sei que a situação é complicada, a gente quer pagar as contas em dias, mas não tá fácil, gente. Não tá fácil mesmo. É verdade. E é importante tocar antes da gente encerrar, que eu não anotei no meu roteiro isso, mas eu vi também muita gente com essa dúvida em relação ao cálculo. Então é aquilo, né, gente? Só para resumidamente aí, para quem não está entendendo como está funcionando o cálculo desses benefícios, ele está sendo baseado no mesmo cálculo do seguro-desemprego. Então existe uma tabelinha e tem que seguir aquela tabela ali, tá? É feito uma média dos Se três ele últimos. fosse demitido, né, ele iria receber aquele Isso. valor. Então, Exato. ele tem que, no momento, infelizmente, é aquele valor que tem. Então, não tem Exatamente. muito. Não tem o que fugir. Então, tem muita gente aí, que não sei o que, tá recebendo menos. É o cálculo do seguro-desemprego. Ele é um pouquinho reduzido mesmo, tá? Tem uma tabelinha para quem tem dúvida. Depois dá um Google lá, tem uma tabela de seguro-desemprego. E vocês se conseguem fazer esse cálculo aí, né? Para quem precisa fazer, para quem quer saber quanto vai receber, enfim. O Eu acho mínimo, que o salário mínimo, né? E o máximo é 1.813, se eu é não me engano agora. uma coisa assim. Então, é nessa faixa aí que você recebe. Exatamente. Mais alguma coisa, alguma observação importante, Nath? Acho que não, acho que a gente Não. conseguiu abordar tudo que está acontecendo nesse momento. Acho que sim. Acho que é Já isso. tem quase uma horinha, né? Daqui a pouco o Instagram É, corta a gente. daqui a pouco corta. Que acabou. Eu até pensei que ia fazer a live um pouquinho mais curta. Né? Eu estava conversando com a Nath antes de entrar, eu não estou muito bem, O justamente. assunto é muito longo, né? Hã? O assunto é muito O longo. assunto é longo, é verdade, é verdade. Então eu pensei, vamos entrar, mas de repente a gente encurta um pouquinho e faz a live um pouquinho menor. Acabou que a gente batendo papo aqui já foi 1 hora. Mas é isso. Obrigada, viu, Thaís, pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Quero muito te agradecer por ter topado, né, o convite, ter vindo aqui conversar comigo. É um assunto bom de falar, né? E nossa, só tenho a agradecer, de verdade. Obrigada, brigadão. Beijo, pessoal. Beijo, Tchau. gente. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Tchau, tchau. Até amanhã.